Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Em nome do governo do estado de Mato Grosso do Sul, gostaria de agradecer a presença de todos os participantes que se fazem presente nessa reunião para apresentar a nossa parceria público-privada de esgotamento sanitário do estado de Mato Grosso do Sul. Essa é mais uma oportunidade para expormos o projeto, agora já no âmbito da fase externa do processo licitatório, então, portanto, com algumas limitações que essa fase nos impõe. Eu quero cumprimentar o nosso governador do estado, Reinaldo Azambuja, e ao seu lado registrar a presença também do nosso secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, aos quais eu agradeço a confiança e o apoio incondicional que tivemos durante todo esse processo. Cumprimento também a representante oficial do PNUD no Brasil, senhora Catina Argueta, o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, coordenador da equipe de consultoria do projeto, Gustavo Guzmão, e o gerente de processo licitatório da B3, Guilherme Peixoto. Antes de passar a palavra ao governador, eu gostaria de lembrar aos que estão nos assistindo na TV B3 que os participantes poderão enviar mensagens à plataforma com perguntas, sendo que essas perguntas serão recebidas pela área técnica da B3 e repassadas aos expositores. Questões específicas e relativas à licitação, então essas sim deverão ser objeto de solicitação de esclarecimentos a serem endereçada à Comissão Especial de Licitação na forma da lei e nos termos estabelecidos no edital, o que não se confunde, portanto, com a apresentação realizada neste evento. Com a palavra, o senhor governador. Agradecer primeiro a todos vocês que estão conosco, agradecer a Eliane Detone, em nome da nossa equipe, do nosso escritório de parcerias estratégicas. A Eliane é nossa diretora, mas quero agradecer em nome dela a toda a equipe pelo brilhante trabalho que tem realizado nessas questões das PPPs, das concessões e todo esse trabalho que tem sido feito pela equipe. Cumprimentar também a Catina, agradecendo também essa oportunidade de estarmos juntos, cumprimentar o Gustavo, que tem nos acompanhado durante todo esse longo período, cumprimentar a Guilherme, mais uma vez juntos aí, já estivemos na B3 recentemente, quando da concessão da MS 306, saudar Valtinho Carneiro, seu nome, a toda a equipe, a toda a diretoria da nossa empresa de saneamento, agradecendo também ao empenho, a todo o trabalho de vocês, que foi fundamental para esse alcance que nós estamos buscando aí dessa PPP de saneamento. Cumprimentar aqui ao meu lado o secretário Eduardo Riedel, secretário de Governo e Gestão, e antes da gente entrar falando um pouquinho, gostaria de pedir essa oportunidade, Guilherme, a vocês da TV B3 aí, falar um pouquinho, mostrar um pouquinho através de um vídeo, Mato Grosso do Sul, né? E também no discorrer depois de alguns dados que são importantes. Acho que é importante vocês conhecerem, né, o histórico aí desse trabalho que foi realizado a várias mãos aí, que tem transformado realmente nosso estado num estado muito mais desenvolvido. Isso a gente quer também aproveitar e ter essa oportunidade de vocês. Então, gostaria de passar aí, antes da minha fala, de passar algumas informações sobre Mato Grosso do Sul, que vocês possam compartilhar conosco aí de um vídeo institucional aí sobre Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, um dos mais jovens estados do Brasil e também um dos mais promissores. Naturalmente privilegiado, o estado possui a maior reserva subterrânea de água doce do país, o Aquífero Guarani, e abriga ainda parte do Pantanal, maior planície alagada do planeta, e todo o complexo turístico de Bonito, na Serra da Bodoquena. Eleito seguidas vezes o melhor destino de turismo sustentável do mundo. Suas terras altamente férteis o transformaram no quinto maior produtor de grãos do Brasil, com crescentes safras recordes e expansão da área plantada. Possui hoje o quarto maior rebanho bovino e o oitavo de suínos e aves do país.
Com uma localização estratégica no centro-oeste brasileiro, Mato Grosso do Sul exerce o papel de centro produtor e redistribuidor de insumos e produtos dos grandes centros para as regiões centro-oeste e norte do Brasil e para os mercados mundiais. E com o projeto do Corredor Biooceânico, que integrará rodovias, ferrovias, hidrovias e portos, criando um novo corredor de importação e exportação, o Estado se prepara para ser o caminho mais curto para os países asiáticos. Esse e outros grandes projetos estão conduzindo o Mato Grosso do Sul a um novo ciclo de desenvolvimento, marcado pela modernização, por novas oportunidades e importantes parcerias. Fundamental nesse novo ciclo, o Programa de Parcerias Estratégicas para o Desenvolvimento de Infraestrutura tem buscado, em conjunto com a iniciativa privada, somar esforços para ampliar a infraestrutura pública e estabelecer um novo patamar de eficiência na prestação de serviços. O projeto da rodovia MS-306 resultou na primeira concessão rodoviária do Estado. Concessões de novas rodovias estão em estudo, assim como formas inovadoras para a gestão de parques e unidades de conservação. Outros importantes projetos são a parceria público-privada da Infovia Digital, em fase final de modelagem, que irá interligar por fibra ótica os 79 municípios do estado, proporcionando maior eficiência na transmissão de dados. E o projeto de desestatização da MS Gás, que irá modernizar e ampliar o serviço de distribuição de gás. Em junho, foi lançada a licitação da parceria público-privada do esgotamento sanitário, por meio da qual a Sanesul concederá à iniciativa privada os serviços de esgotamento sanitário dos 68 municípios onde opera. Durante os 30 anos de concessão, serão investidos 4,5 bilhões, sendo 1,7 bilhões em obras e 2,8 bilhões na operação e manutenção do sistema de esgoto. A parceria possibilitará a universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto nos próximos 10 anos, fazendo com que Mato Grosso do Sul seja um dos primeiros estados do país a concretizar esse direito fundamental. Todo esse esforço para construir um novo estado passou estrategicamente pela construção de um novo modelo de gestão. Mato Grosso do Sul saiu na frente e realizou uma série de medidas austeras, porém imprescindíveis. A reforma da Previdência, o ajuste fiscal e a redução da máquina pública, que transformaram o Estado no mais enxuto do país. Além disso, ampliaram-se as políticas voltadas ao empreendedorismo, atraindo cerca de 50 bilhões de reais em novos investimentos. Hoje, Mato Grosso do Sul é o 5º em competitividade, o 9º em potencial de mercado e o 13º no potencial de crescimento da força de trabalho. A adoção de novos requisitos de transparência pública levou o Estado a alcançar alta credibilidade entre investidores e nota 10 no ranking da transparência. Um novo patamar de eficiência que coloca Mato Grosso do Sul entre os estados mais confiáveis do país. Senhor governador, o senhor já pode continuar com a sua explanação. Espero que vocês tenham gostado aí de
conhecer um pouco das belezas naturais aí do nosso Mato Grosso do Sul, puderam discorrer aí do nosso Pantanal, das águas cristalinas ali de Bonita, e são todos convidados a conhecer aí o nosso estado. Mas eu gostaria de iniciar agora, passando a vocês, principalmente da nossa localização estratégica, né? Mato Grosso do Sul é um estado que faz divisa com o estado de Goiás, estado de Minas Gerais, estado do Paraná, estado de São Paulo, e com 2 países, Bolívia e Paraguai. Uma localização muito estratégica, como o centro ali do Mercosul, e que tem agora um grande desafio, que é principalmente essas interligações, tanto ferroviárias como rodoviárias. Vocês podem olhar esse sistema multimodal, que nós estamos aí, nós vamos ter uma relicitação da nossa malha oeste, que é a malha ferroviária que liga hoje Bauru a Corumbá, e vocês sabem que essa malha oeste ela tem muito a ver com a Transamericana, que é aquele sonho da integração ferroviária Atlântico-Pacífico, que liga as ferrovias bolivianas, que já estão hoje em funcionamento, anexa as ferrovias peruanas e ferrovias chilenas. Então, é algo extremamente interessante, de médio e longo prazo, mas a relicitação da Malha Oeste é o ponto de chegada na divisa do Mato Grosso do Sul com a Bolívia. Hoje, essa concessão é federal e é uma concessão que deve passar por uma relicitação. Nós vamos estar, eu e o governador Ratinho Júnior, lançando o EVTEA e assinando um termo de acordo que nós vamos publicar o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de uma rodovia, uma ferrovia também, que vai conectar Mato Grosso do Sul ao Porto de Paranaguá. Ela sai de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, passa por Dourados e vai até a cidade de Iguaíra, Cascavel, e faz conexão com a Ferroeste, no Paraná. É uma nova rota que tem hoje todo o apoio, principalmente do setor produtivo e principalmente do governo federal. O ministro Tarcísio está empenhado nessa nova saída, porque fazendo a conexão da Malha Oeste, nós temos acesso ao Porto de Santos. A Ferronorte, que corta nosso estado hoje, vai a Rondonópolis, passa por Mato Grosso do Sul, faz a conexão ferroviária também com a Malha Paulista, que recentemente foi autorizada aí os investimentos que vocês acompanharam e que é muito importante também essa conexão. E nós temos essa Transamericana. Se vocês olharem essa rota Transamericana, que foi muito sonhada há anos por muitos, e hoje ela está se tornando realidade. De Campo Grande a Porto Murtinho, uma rodovia já totalmente pavimentada, já está sendo construída agora o processo licitatório da ponte, que vai ligar Porto Murtinho a Carmelo Peralta, que é no Paraguai, e toda essa obra que vocês veem aí com Marechal Estigarribia, o Paraguai está executando no Chaco Paraguai, uma obra extremamente relevante de uma pavimentação que vai cortar o Paraguai, ligando a Pozo Hondo, Argentina, ligando aos portos chilenos. Só para vocês terem uma ideia, de Porto Murtinho a Iquique, por essa rota, são 1.414 quilômetros. Então, nós vamos encurtar muito a distância para conectar principalmente a essas questões dos países asiáticos, ao Pacífico. Então, é algo extremamente relevante. Isso também é uma obra que tem tido todo o empenho, apoio do Ministério da Infraestrutura, ministro Tarcísio, tanto que já tem recursos orçamentários para o acesso à ponte ali em Murtinho, e que vai dar, com certeza, uma nova visão de escoamento tanto das riquezas brasileiras e do Centro-Oeste, principalmente, mas também da importação de muitos produtos que nós temos. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho que eu passei isso aí. As questões das informações econômicas, o PIB do Mato Grosso do Sul, 96 bilhões, uma per capita de 35 mil, algo extremamente relevante. Tivemos nos anos ali de crise, 2015, 2016, uma retração econômica, mas mesmo nos anos de crise, Mato Grosso do Sul, basta vocês acompanharem 2019, enquanto o Brasil cresceu 1,3%, Mato Grosso do Sul cresceu 4,9%, foi o PIB nosso no ano de 2019. E nós estávamos com uma projeção muito positiva
tanto a economia nacional quanto nós, para 2020, aí veio as questões da pandemia, mas mesmo assim, eu posso dizer para vocês que é um dos estados que mais cresce no Brasil. Construímos um ambiente de investimentos e governança, e esse ambiente foi construído à custa principalmente das reformas estruturantes do Estado. Nós, desde 2015, quando nós começamos, e a primeira delas foi administrativa, foi sair de um governo que tinha, à época, 17 secretarias de Estado e condensar isso em 9 secretarias. Então, diminuímos o tamanho da máquina pública, agilizamos as questões de desenvolvimento, criamos os programas de gestão por resultado, que é algo fundamental. Toda a nossa equipe de trabalho é norteada por contratos de gestão, então eles têm metas a serem cumpridas com o povo sul-mato-grossense e tem cumprido essas metas no que faz do Mato Grosso do Sul, do estado que conseguiu se desenvolver muito. Vocês têm visto, em 2017 nós enfrentamos a primeira reforma da Previdência, em 2019 nós voltamos já com a Previdência, anexando aquilo que foi aprovado na Previdência Nacional, criamos teto de gasto e avançamos muito para um estado competitivo. Quando você vê competitividade, é o estado que é o 5º em competitividade, o 2º maior taxa de crescimento do PIB. Algo extremamente relevante para nós é a transparência. Nós éramos o último estado em transparência do Brasil em início de 2015, quando nós assumimos a gestão, e hoje nós somos nota 10 em transparência, primeiro lugar, que mostra um governo totalmente transparente, o 3º empreendimento inovador, 3º que tem o melhor resultado em perda de água, em 4º em serviços urbanos, e um resultado extremamente positivo que nós temos nesses rankings que mede a competitividade do Estado. Extremamente relevante, nós estamos falando aqui do ano de 2020, ano de pandemia, ano que deu uma mudança no panorama de mercado, de desenvolvimento, né? Mas nós já tivemos aí as exportações até junho, totalizando 2,9 bi, uma importação de 965 milhões, explicando essa importação é muito gás, o gás importado da Bolívia é o insumo hoje que pesa muito na balança comercial de importações do Mato Grosso do Sul, que a gente importa o gás boliviano e fornece ele a vários segmentos produtivos, mas um superávit aí de 1 bilhão e 900 milhões de janeiro a junho, mostrando uma pujança e um crescimento. Os ativos aí, as carnes bovina, suína, frango, celulose, soja, minério também tem tido um papel muito relevante nas exportações do Mato Grosso do Sul e que mostra que mesmo no momento de pandemia, da dificuldade, o Estado soube reagir a esses problemas aí. Geração de empregos, no dia de hoje nós somos o 8º, já chegamos a ser o 2º, nós vemos crescendo, tivemos o problema do desemprego que foi ocasionado mundialmente no Brasil, principalmente nos meses de abril, maio. Em junho nós já retomamos positivamente a carteira, quer dizer, teve mais admissão do que demissão, e isso deve ser uma tônica, principalmente agora nos próximos meses, que a gente tem acompanhado, devido principalmente à diversificação econômica e à força do agronegócio no Mato Grosso do Sul. Tem impulsionado bastante a geração de emprego e o crescimento. Vamos falar um pouco sobre o nosso programa estadual de parcerias estratégicas, um programa que a gente idealizou em várias frentes, feita pelo Escritório de Parcerias Estratégicas, Eliane, e uma equipe multidisciplinar ali, extremamente focada e comprometida. Projetamos aí 9 bilhões entre investimentos e despesas operacionais, e agora nós temos um portfólio que nós estamos apresentando a vocês, né, que as bases do programa é isso que está aí, responsabilidade, confiança, transparência, né, para reduzir, um ambiente legal e regulatório, que é um ambiente que a gente tem que estar aperfeiçoando a todo momento, que é dar a regulação e o marco legal, a segurança, principalmente ao investidor. Agora, recentemente, nós assinamos um contrato com o BID, através de um programa que chama Profisco,
e que vai tratar especificamente com o escritório de parcerias estratégicas do marco regulatório novo, das concessões, das PPPs, de todo esse arcabouço da agência regulatória. Isso está dentro do portfólio do contrato que nós assinamos com o Banco Interamericano recentemente, que é o programa do Profisco. Nós tivemos aí já um trabalho que foi a concessão já feita da MS 306, algo extremamente relevante, foi dado como maior outorga, tivemos uma outorga pelos 219 quilômetros de 605 milhões, o Guilherme acompanhou isso aí, porque nós fizemos via B3 aí, um sucesso total, as obras já estão em pleno andamento lá, do consórcio ganhador, e a gente ficou muito contente com esse primeiro resultado. Uma PPP que nós estamos realizando das infovias digitais, está em estruturação, algo extremamente relevante, que é você permear o estado com fibra ótica, diminuindo e aumentando a velocidade da comunicação e diminuindo o custo dessa comunicação, inclusive porque ela vai interligar todos os órgãos públicos e será aberto também ao setor privado. Então, algo extremamente relevante que está sendo desenhado nessa tele aí, que é a nossa PPP das infovias digitais. Programa do gás natural, vocês têm acompanhado o processo de gás no Brasil, um processo forte de desestatização. Temos um trabalho através do BNDES, está finalizando uma revisão do modelo do gás e vai nos apresentar que com certeza levará para uma desestatização da nossa empresa de gás. Então, algo também está dentro desse portfólio. Na questão do meio ambiente, vai ser a gestão e o uso de todos os nossos parques e unidades de conservação. Nós temos belíssimos parques em regiões lindas, com grande potencial turísticos, muitas vezes inexplorados. Então, nós estamos idealizando um trabalho para a gente poder fazer uma gestão desses parques com a expertise e o apoio da iniciativa privada e aqueles que têm esse know-how para a gente desenvolver bem, preservando o meio ambiente, levando a população a poder ter conhecimento de lugares extremamente bonitos, inclusive aqui na capital, dentro da capital, nós temos alguns parques que fazem parte desse trabalho, mesmo onde nós estamos falando com vocês aqui, que é o Parque dos Poderes. Aqui ao lado nós temos talvez um dos maiores parques urbanos do mundo, que é o Parque das Nações Indígenas, e uma unidade de conservação, que é o Parque do Prosa. Tudo isso é interligado aqui dentro da nossa capital. Então, a gente também planeja estruturar isso com melhores cuidados, com melhores condições ambientais e, principalmente, com uma visitação consciente para a gente poder abrir isso numa parceria. E aí nós temos aí a nossa PPP de esgotamento sanitário, que foi trabalhada durante todo esse período, seria levar uma universalização aos 68 municípios sobre a nossa concessão. Esses investimentos, com certeza, vão gerar oportunidades de emprego, o aumento do IDH, o índice de qualidade de vida, uma melhoria significativa na saúde da população, que aí nós estamos falando com mais de 1.700.000 sul-mato-grossenses que serão beneficiados nessa PPP do esgotamento sanitário. Fizemos uma revisão dos nossos contratos com os municípios, os planos municipais de saneamento, muito alinhado com o que tem hoje a nova lei aí, que é o marco regulatório do saneamento, e estamos apresentando a vocês, né, a nossa PPP de saneamento, investimentos aí que totalizam hoje a previsão mais de 1,7 bilhões de OPEX, né, e algo extremamente construído por essa equipe da Eliane, equipe da Sanesul, teve o engajamento da empresa, entendendo a importância desse privado vir para nós alcançarmos. Hoje nós temos uma marca aí de 46%, né, de coleta e tratamento com esgotamento sanitário, e a meta é levar a universalização, um ganho extraordinário ao meio ambiente, à qualidade de vida das pessoas. E aí a gente gostaria de ter com vocês, pode passar, tem mais a parte aí que é a Sanesul, e isso aí eu vou deixar para a Eliane, para o Valtinho,
que é quem vai discorrer de todo esse entendimento aí. Então, espero que nessa rápida apresentação eu possa ter mostrado para vocês um pouco do que é o Mato Grosso do Sul, dizer da importância que foi as medidas austeras, mais responsáveis. Hoje nós somos o estado, talvez um dos que mais investem hoje, foi algo extremamente relevante, os investimentos do setor público, mas a busca pelo privado, para a gente conciliar os interesses e o ganho da população, que é você trazer a expertise do setor privado para algo extremamente relevante, que é o desenvolvimento de saneamento e melhoria da qualidade de vida. Então, agradeço muito a oportunidade a todos vocês aí, e vou estar com vocês aqui acompanhando aí durante o discorrer aí dessas apresentações. Um grande abraço a todos. Obrigada, governador, pelas suas palavras. É sempre muito inspirador ouvi-lo falar com tanto entusiasmo do nosso Estado, e que bom saber que o Estado se preparou de forma tão responsável e transparente para receber os nossos projetos de parceria. Eu passo a palavra agora para a representante oficial do PNUD no Brasil, parceiros do nosso projeto, senhora Catina Argueta. Muito obrigada. Cumprimento e agradeço ao excelentíssimo senhor Reinaldo Azambuja, governador do estado de Mato Grosso do Sul, pela confiança depositada no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD, para atuar como agência de cooperação na implementação do projeto Fortalecimento das Capacidades Institucionais do Estado de Mato Grosso do Sul na condução dos processos de parceria que envolvem ao setor privado. Cumprimento também ao senhor Walter Benedito Carneiro Júnior, diretor-presidente da Sanasul, a senhora Eliane Detoni, secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas, nossa parceira, o senhor Gustavo Guzmão, representante da EIL Consultora, o senhor Guilherme Peixoto, representante da B3, as demais autoridades e convidados e convidadas participantes neste evento. A pandemia do novo coronavírus mostrou-nos um novo mundo, onde o status quo já não existe mais. Milhões de pessoas estão experimentando miséria e sofrimentos incalculáveis enquanto o vírus domina nossos corpos e nossas economias. Mas, como o secretário-geral da ONU destacou, são de fato déficits de desenvolvimento e atraso em nossas trajetórias dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio que tornaram tantos países em todos os continentes tão vulneráveis a esta crise. De fato, o vírus está expondo fragilidades estruturais que teriam sido atenuadas através de respostas de desenvolvimento mais rápidas, eficazes e universais no passado. Os déficits de infraestrutura existente são agora mais visíveis que nunca, com sérias consequências para os mais vulneráveis. Condições inadequadas de moradia e higiene, falta de leitos suficientes nas UTIs dos hospitais, exclusão digital, que limitam o trabalho remoto e a educação à distância, indicam que a Covid-19 é, acima de tudo, uma crise de pessoas e desenvolvimento. Uma crise que ameaça deixar profundas cicatrizes sociais, econômicas e políticas nos próximos anos, particularmente nos países e as regiões já sobrecargadas por fragilidades. A resposta a esta crise deve ser construída tendo como base a mútua confiança e o consenso entre todos os atores sociais. Tem de se apoiar em um novo contrato social, no qual o setor privado é chamado a ter um papel crucial a cumprir. A parceria público-privada que estamos lançando hoje vem ao encontro desta meta global e, caso seja bem-sucedida,
colocar o Estado de Mato Grosso do Sul como pioneiro no Brasil no entendimento da Agenda 2030 e especialmente do ODS 6, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. Há uma necessidade urgente de repensar e transformar os municípios e cidades para responder à realidade da Covid-19 e a potenciais futuras pandemias. Precisamos recuperar melhor, construir cidades mais resilientes, inclusivas e sustentáveis. Sabemos que isso é possível. As rápidas mudanças na sociedade devido ao Covid-19 apresentam uma poderosa lição de que a sociedade é capaz de realizar a transformação quando se precisa. Hoje, o Estado de Mato Grosso do Sul já está demonstrando uma impressionante variedade de soluções inovadoras que podem resolver as fraquezas estruturais expostas pela pandemia. Aprender com esta crise é usá-la como instrumento para a evolução de valores e prioridades. Afetará nossas visões de como é o desenvolvimento humano e do que estamos dispostos a fazer para chegar a ele. Esse é o desafio de nosso tempo. Muito obrigada a todas e todos. Obrigada, senhora Catina. Obrigada por suas palavras. A sua fala nos mostra como um projeto de infraestrutura está ligado ao desenvolvimento humano e como a nossa PPP irá contribuir para essa agenda. Eu convido agora o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, que irá nos apresentar a empresa que será a futura contratante da PPP de esgotamento sanitário do Estado de Mato Grosso do Sul. Boa tarde a todos e a todas, senhor governador Reinaldo Azambuja, senhor secretário de Estado Eduardo Riedel, secretária Eliane. Quero cumprimentar também o Gustavo, que foi um grande parceiro nesse projeto, foi e é, Guilherme Peixoto, que chegou agora junto com a B3, para cada vez mais estruturar de uma forma muito transparente, tranquila, esse nosso processo estrutural todo. Senhora Catina, que trouxe uma visão diferente, uma visão muito significativa do momento que nós estamos passando, que sem dúvida nenhuma é um dos fatores que nos leva a estruturar um projeto tão importante para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. A nossa companhia é uma empresa que tem mais de 40 anos, ela nasceu lá no ano de 1979, uma companhia que vem se reinventando ao longo do tempo. Ela tem uma personalidade jurídica até sui generis, porque ela é de economia mista, capital fechado, 100% pública. Dono da Sanesul é o Estado do Mato Grosso do Sul, com 99,09% das suas cotas, e a Agência de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul, com 0,01%, contemplando, assim, a nossa composição societária. Quero cumprimentar também, aqui comigo presente, o nosso presidente do Conselho Administrativo, o Álvaro Scriptori, toda a nossa diretoria prestigiando também esse momento histórico e muito oportuno para todos nós, diretor de operações, o Onof, diretor administrativo financeiro, André Soquef, e o diretor de engenharia, Elianei. São pessoas que, desde o primeiro momento que nós nos propusemos, aqui está, a cumprir uma determinação que foi tido como meta para a nossa gestão, não medir o esforço para todo o nosso corpo técnico avançar na estruturação dessa PPP administrativa de esgotamento sanitário. A Sanesul hoje opera 128 localidades no estado do Mato Grosso do Sul. Dos 79 municípios, nós estamos presentes em 68 localidades. Hoje, a gente já contempla a população do Mato Grosso do Sul com a universalização da coleta e distribuição de água e estamos avançando muito forte na área de cobertura, tratamento e destinação final do esgotamento sanitário. Aqui eu acho que é importante a gente traçar um paralelo de como isso vem evoluindo ao longo dos anos. Eu faço aí uma memória dos últimos 10 anos,
De 10 anos para cá, a companhia saltou de algo em torno aí de 13% de área de cobertura e hoje está com 50%, 52% dessa área de cobertura. Como isso se deu? Foram os momentos econômicos e as políticas nacionais e as prioridades estaduais que foram propostas, e é que a empresa, a todo tempo, muito atenta, buscou se fazer presente, primeiro, elaborando bons projetos. Lá em 2010, quando surgiu o PAC 1, 2, 3, nós fomos contemplados com muito recurso não oneroso. Num segundo momento, do ano de 2016 para cá, de 2016 até o ano corrente, nós nos organizamos e pegamos muito dinheiro financiado. Nós, com a última contratação agora do Avançar Cidades, nós estaremos contemplando aí mais de 40 municípios do Mato Grosso do Sul, com algo em torno de 450 milhões de investimentos em esgotamento sanitário. Isso nos dá a condição hoje de ter essa área de cobertura de 50%. Visando um planejamento estratégico que a empresa, junto com o Estado, junto com o escritório de parcerias estratégicas, desenvolveu nos últimos anos, nós enxergamos que com a nova legislação que vinha evoluindo e que se efetivou agora nas últimas semanas, que nós precisaríamos ter uma nova fórmula de buscar recursos para investimentos em esgotamento sanitário. A política que está colocada ela é liberal, o governo federal já mostrou com a nova lei que as companhias terão que se reinventar e buscar formas de fazer esses investimentos, buscando capital privado para que possa ter esse desembolso de maneira imediata. Pensando nisso, nós desenvolvemos uma PMI e chegamos nesse modelo de PPP para universalizar o esgotamento sanitário num prazo máximo de 10 anos. Esse prazo ele já é inferior ao prazo que a própria legislação traz. A nova lei do marco regulatório, ela nos determina que em 2033 nós tenhamos aí 90% de área de cobertura de esgoto e 98% de área de cobertura de água, né? Nós vamos antecipar isso. A meta inicial é até 2030, com esse modelo de PPP, com essa concessão que vai ser feita, para a gente chegar a 98%, a universalização do esgotamento sanitário, e sair na frente dos demais estados. Mais uma vez, Mato Grosso do Sul, sob o comando do nosso governador Reinaldo, sai na vanguarda do desenvolvimento. Vinda a legislação nova, que foi contemplada há poucos dias, nós já estamos com o nosso projeto pronto, maduro, modelado, muito discutido, ele amadureceu demais dentro da companhia, nós conseguimos calibrar a proposta de uma maneira que fosse interessante para o mercado, mas que fundamentalmente a estrutura administrativa de política pública de saneamento básico fosse dada pela companhia, que é uma estatal, que é um ativo do governo de Mato Grosso do Sul. Então, mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos. Eu quero fundamentalmente elogiar e valorizar o trabalho do corpo técnico da Sanesul, que teve fundamental importância na calibragem dessa modelagem, na modelagem econômico-financeira, na modalidade operacional, de forma que a empresa está muito confortável em ter esse parceiro junto com a gente no dia a dia, para que a gente possa avançar e atingir as nossas metas. Fundamentalmente, o governo do Estado, o escritório de parceria estratégica que fez toda essa gestão, buscando o PNUD, buscando a consultoria, a UI, buscando agora, numa reta final, para consolidar a transparência dos nossos propósitos, a Bolsa de Valores, a B3 de São Paulo, que vai ter aí, vai ser a cereja do nosso bolo, aí, digamos assim. Será um grande momento que o Estado vai ter a oportunidade de oferecer um bom projeto àquelas pessoas e aqueles grupos empresariais que estão em busca de boas oportunidades para fazer os seus investimentos. Quero anunciar aqui, governador, que nós já temos 5 players percorrendo o Mato Grosso do Sul, conhecendo a estrutura administrativa da Sanesul. Outros mais estão se cadastrando conosco, e é um critério que aqueles que têm o interesse de participar vêm aqui, faz a visita técnica, conhece a nossa forma de lidar com o esgotamento sanitário, e com isso tem uma tranquilidade em perceber que o objeto do nosso projeto não é que nós tenhamos dificuldade em operar a questão do esgotamento sanitário. O que nós precisamos é antecipar investimentos, e essa é a proposta
que está sendo feita e ofertada no mercado agora no dia 23 de setembro. Quero trazer dados e números da nossa companhia. Hoje, como já disse, nós temos o abastecimento de água universalizado, nós temos aí uma área de cobertura de esgoto na casa de 50%. A Sanesul coleta 100% do esgoto que ela destina para os corpos receptores ao final. Então, uma tranquilidade muito grande. Para vocês terem uma ideia da grandeza desse trabalho que é feito nesses 68 municípios, nós temos mais de 70 estações de tratamento de esgoto em funcionamento, nós temos mais de 225 estações elevatórias em operação. Isso é o que nos dá condição de ter um sistema robusto, operacional e superavitário para o estado de Mato Grosso do Sul. Temos hoje 632 mil economias de água para 249 mil economias de esgoto. A gente está falando em algo em torno aí de uma rede de 8.842 quilômetros e uma rede de esgoto de 3.268 quilômetros. Nesse modelo que está proposto, nós, enquanto companhia, temos que fazer algumas entregas de obras que estão sob a nossa responsabilidade e que nós o faremos dentro de um cronograma pré-estabelecido até o final do ano de 2024. Então, hoje nós temos 332 obras já concluídas, 44 obras em execução, e daqui para o final do ano nós vamos contratar as 40 obras finais, grande parte delas que foram contempladas com esse recurso financiado que a companhia buscou via FGTS, Programa Avançar Cidades, que nós estaremos contratando ainda esse ano para contemplar o projeto final e, dentro da métrica estabelecida, nós estarmos fazendo as entregas para a estrutura operacional no cronograma proposto. Nossa companhia ela teve uma receita operacional líquida de 561 milhões, um EBITDA de 169 milhões na margem de 30%. São números que mostram a grandeza e a liquidez operacional que a companhia tem e que nos dá a condição de ter uma relação igualitária com qualquer parceiro que possa vir se propor a construir conosco esse grande projeto de universalização do esgotamento sanitário. Uma coisa que nós buscamos no dia a dia da nossa operação, e agora, com esses investimentos que a gente entende que já começa no início de 2021, com a contratação dessa PPP, é atingir uma meta que nos foi provocada e colocada pelo governador Reinaldo Azambuja, de nós sermos o primeiro estado da federação, primeiro estado do país a ter 100%, ter a universalização do esgotamento sanitário. E isso, para nós, vai ser um motivo de muita alegria, porque todos os índices outros relacionados a desenvolvimento humano, a qualidade de vida, a saúde, serão contemplados lá na ponta, pelos municípios do Mato Grosso do Sul. E tendo isso, com certeza, cada gestor vai ter mais economia e vai ter condição de, com a sobra de recursos que nós propusermos com o nosso projeto, investir em todas aquelas demandas que são infinitas nos municípios do Mato Grosso do Sul. Continuando aí a respeito dos nossos grandes números, hoje a Sanesul trata aí mais de 10 milhões de metros cúbicos de água por mês. O esgoto, como eu já disse, é 100% tratado. Temos uma estrutura própria de análises aqui em Campo Grande, na nossa sede, que é o laboratório central, que fazem as análises mais complexas determinadas pela nossa legislação, e temos outros 10 laboratórios regionais que funcionam nas nossas regionais para fazer o dia a dia das análises que a legislação ambiental e vigilância sanitária nos impõe. Essa estrutura nos dará condições de fazer um papel muito importante nessa proposta de parceria. Nós vamos ser o grande agente regulador das conquistas que o esgotamento sanitário tiver no Mato Grosso do Sul. Então, para todo investimento, para toda operação, nós não temos como fugir da obrigação de prestar conta aos órgãos ambientais, aos órgãos de controle, às agências de reguladora, mas nós vamos sim, com a nossa estrutura, continuar executando as análises por amostragem para dar uma segurança maior, né? Para que a gente tenha a certeza
de que o nosso serviço continuará sendo, como sempre, muito bem prestado. A Sanesul é uma empresa referência no país, nós estamos entre as 5 maiores companhias do Brasil, temos várias certificações e premiações nacionais que atestam a qualidade do nosso trabalho. Nós já ganhamos o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento, PNQS da ABS, Gestão Pública do Governo Federal, fomos contemplados no ano de 2018 com o Prêmio Sul Mato Grossense de Inovação, porque é uma métrica constante também a busca pela inovação e melhor gestão dos nossos sistemas. Nós estamos muito focados agora em fazer qualidade de gestão na operação da água, porque a operação de esgoto nós vamos fazer o acompanhamento cada vez mais de perto para evoluir junto também. Todos os nossos laboratórios são acreditados pelo Inmetro, o Laboratório Central, e já fomos premiados pela revista Exame e revista Isto também. Uma coisa que chama muito a atenção e nos deixa muito confortável é nesse momento em que nós estamos recebendo os interessados para conhecer as nossas estruturas, a impressão que eles estão tendo, os relatórios e os relatos das visitas que são feitas nas nossas unidades são as melhores possíveis. Só tenho ouvido elogios, governador, à nossa empresa, ao governo do Mato Grosso do Sul, pela qualidade de operação de esgotamento sanitário que nós oferecemos para a população do Mato Grosso do Sul. E quando eu ouço isso, eu digo para os parceiros que a nossa meta e o nosso interesse em buscar bons parceiros se dá em razão da necessidade que nós temos de antecipar investimentos e, com isso, levar mais qualidade de vida para a população do Mato Grosso do Sul. Então, eu tenho certeza que esse projeto vai ser um sucesso, a gente tem acompanhado dia a dia e o desenrolar dessa estruturação, está muito maduro, está muito calibrado, os números eles são interessantes para a companhia, eles são interessantes para o mercado e todos que aqui estão tenham certeza que a nossa diretoria, as próximas que virão, estarão aí com a missão de gerir um processo que vai marcar a história do Mato Grosso do Sul. Nós vamos avançar e avançar muito rumo a essa meta de ser o primeiro estado da federação em universalizar o saneamento público no Brasil. Esse caos que se vende por aí, que é matéria nacional, no Mato Grosso do Sul não é realidade. A gente quer avançar e buscar excelências no serviço e principalmente a universalização. Então a gente fica muito feliz, muito contente, nos colocamos à disposição para eventual dúvida, eventual esclarecimento, e a Sanesul encontra-se aí de portas abertas a todos que queiram vir ser bons parceiros e investir no desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, que é a nossa casa, é da nossa gente que nós temos que cuidar, e o governo pensa muito nisso e cada vez mais focado em desenvolvimento e crescimento socioambiental. Agradeço a oportunidade mais uma vez e desde já toda a nossa diretoria se coloca à disposição de todos. Obrigada, presidente Walter. Em benefício do tempo, eu vou fazer uma contextualização muito rápida aqui desse slide, mas só destacando assim, 2 aspectos muito importantes que você colocou tão bem, que é tratar e falar da condição e do preparo e como a empresa hoje que possui rigidez financeira e como a empresa Sanesul hoje possui governança institucional e está preparada para conduzir esse processo. Falar das premissas que nós adotamos ainda no âmbito do PMI lá em 2016 é importante porque a gente, depois de 4 anos, conseguiu manter essas premissas na modelagem final. Claro que a gente não fez isso sozinho, a gente conseguiu capturar muito bem todos os aspectos propositivos que o modelo de PPI nos trouxe. Isso passou por um rigoroso processo de revisão independente, apoiado pelo PNUD e pelos seus consultores especializados, e talvez 2 aspectos sejam interessantes a gente abordar. A modelagem, a modalidade que nós adotamos, uma concessão administrativa que atende muito bem, cumpre muito bem esse papel de antecipar os investimentos, que é o principal objetivo do projeto para a universalização,
e mantém a Sanesul como centro dessa PPP. É um modelo que não desidrata a empresa. A gente observa hoje vários projetos em desenvolvimento no país, projetos já de concessão que já foram apresentados ao mercado, que tira a empresa estatal praticamente, né, de todo o processo, e é importante a gente saber que a Sanesul tem condições e vai se manter nesse processo, podendo concentrar os seus esforços na operação de serviço de água e na fiscalização dos serviços que serão prestados pela SPE. E um outro aspecto, assim, bastante importante em relação à meta de cobertura, que, obviamente, foi um desafio a mais, a gente incorporar 68 municípios, precisou que a gente entendesse melhor as peculiaridades do nosso estado, especialmente pela extensão territorial e pela baixa densidade demográfica que a gente tem, e várias simulações que desenvolvemos acabou nos mostrando que um bloco único seria realmente a melhor alternativa, especialmente porque a gente está falando de um setor que precisa de economia de escala para gerar eficiência na operação. Nós também tivemos, durante a modelagem, toda uma preocupação de incorporar, uma preocupação, né, de trazer as melhores práticas na estruturação dessas parcerias. Dedicamos uma atenção muito especial à alocação de riscos no contrato e entendo que conseguimos avaliar bem o grau de ocorrência e relevância em relação ao quão esses riscos poderiam se materializar ou não. E para atingir o objetivo dessa universalização, o projeto prevê investimentos na ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais, sendo que a SPE vai investir em torno de 1 bilhão de reais, dos quais 813 serão aplicados diretamente na universalização dos serviços nos primeiros 10 anos e 213 milhões para acompanhar o crescimento vegetativo da população ao longo do período de execução do contrato. A Sanesul vai investir 690 milhões no período de 5 anos, esse investimento já iniciou, como bem colocou o presidente Walter, 207 milhões já foram realizados até março de 2020, claro que esse número já está mais atualizado. Quero destacar também que as obras de responsabilidade da Sanesul foram exaustivamente discutidas e elas estão disciplinadas no contrato, que assegura também que qualquer desconformidade, eventual desconformidade que possa impactar no cumprimento das metas e obrigações da SPE, poderão ensejar reequilíbrio contratual. A partir da assunção dos sistemas até a finalização do contrato, a SPE vai despender em torno de 2 bilhões e 800 milhões de reais na manutenção e operação dos sistemas. Eu queria destacar também que para a composição do CAPEX, nós tivemos uma preocupação de abarcar todas as condições técnicas para precificar de forma mais realista os investimentos a serem realizados pela SPE, como, por exemplo, a adoção de preços diferenciados para ligação no período de universalização até o 10º ano, e após esse período para ligações isoladas, considerando aí o crescimento populacional. Também foram previstos custos para projetos de engenharia e licenciamento ambiental e todos os sistemas a serem construídos, compôs também todo o modelo econômico, previsão de reinvestimentos nas elevatórias e ETs ao longo dos 30 anos da concessão, de todo o período, e também a previsão de um percentual para contingências técnicas, em razão aí do nível de detalhamento do projeto que nós adotamos na modelagem. É importante também a gente destacar, falar um pouquinho do nosso arranjo de garantias, porque esse foi um dos aspectos mais debatidos ali na modelagem e na consulta pública. Então, a garantia de adimplemento da Sanesul, ela será realizada por meio de 2 mecanismos, uma conta vinculada e uma conta garantia. A conta vinculada servirá para remuneração do parceiro privado e para eventual recomposição do colchão de liquidez. Essa conta vinculada, ela recebe o correspondente a 130% da média
das últimas 3 contraprestações, e a conta garantia, que servirá como colchão de liquidez, porque ela pode ser acionada em eventual inadimplemento aí por parte da Sanesul, e será correspondente a 120% do valor da contraprestação. E para fechar esse fluxo, o saldo remanescente do mecanismo, ele retorna à conta corrente da Sanesul. É importante destacar que o colchão de liquidez será constituído antes da transferência do sistema de esgotamento para a Sanesul. Todo o operacional também do pagamento ficará a cargo do agente financeiro, será respeitada a senioridade das garantias da Sanesul para a SPE em relação aos contratos posteriores. Inclusive, para dar mais transparência, nós disponibilizamos no site da Sanesul a relação de todas as operações de crédito que exigiram garantias da Sanesul, para que os licitantes também possam avaliar melhor e conhecer melhor todos os compromissos já assumidos. E trazer também a importância da governança para o contrato, além de toda a governança institucional já existente, por parte da Sanesul, por parte do governo do Estado, como já foi mencionado pelo senhor governador, como muito bem mencionado agora pelo presidente Walter, nós temos procurado desenvolver projetos para além da fase de estruturação, já pensando no pós-contrato. E esse contrato prevê, então, 2 importantes mecanismos para a boa gestão dessas relações entre as partes: o verificador independente e o comitê técnico de governança. Então, nós temos 2 instâncias para garantir imparcialidade, transparência na execução desse contrato. O verificador independente, ele já é bem incorporado na execução de contratos dessa natureza, muito conhecido do mercado. Ele será contratado pela SPE com livre escolha, dentre as empresas que já estão previamente credenciadas pela Agência Estadual de Regulação, a AGEPAN. Inclusive, essa lista já está disponível e já conta com empresas credenciadas, está disponível no site da AGEPAN, então os interessados, os potenciais investidores já podem consultar essa lista. E no plano da resolução consensual de eventuais conflitos na gestão do contrato, foi prevista a criação do Comitê Técnico de Governança. Esse comitê, ele terá uma função principal de solucionar as divergências de natureza técnica, econômico, financeira, ou divergências relativas às metas e aos indicadores de desempenho de forma consensual. Essa proposta de governança, ela traz ao contrato um modelo de solução de conflitos para evitarmos que qualquer divergência seja imediatamente levada à arbitragem ou ao Poder Judiciário. Inclusive, nós adotamos esse modelo agora na nossa concessão rodoviária e já tem se mostrado bastante eficiente. Inclusive, a estrutura do comitê, ela foi aperfeiçoada agora na modelagem do projeto da PPP de saneamento, já com as contribuições da consulta pública. E, por fim, eu gostaria também de mencionar a relevante atuação da AGEPAN nesse processo, porque mesmo que ela não figure como parte do contrato, ela atua como reguladora da Sanesul nos contratos de programa firmados com os municípios. E, nesse sentido, como também já colocado pelo presidente Walter, é importante registrar que as obrigações dos contratos de programa, elas estão alinhadas com as metas previstas no contrato de PPP. Eu passo a palavra agora para falar na sequência da aspectos da nossa modelagem econômico-financeira, para o nosso coordenador da equipe de consultoria do projeto, que liderado aí pela Ernest Young e seus parceiros, a AIE Engenheiros Associados, que coordenou os aspectos técnicos, e a Spaldi Insertório Advogados, que coordenou os aspectos jurídicos. Então, passo a palavra a você, Gustavo Guzmão. Obrigado, Eliane. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor governador Reinaldo Azambuja, o secretário Riedel, Eliane Detoni, a secretária especial, coordenadora do programa de PPPs, toda a sua equipe, a Catina, do PNUD,
ao Guilherme da B3 e ao presidente Walter da Sanesul e toda a sua diretoria e sua equipe técnica que, de fato, colaboraram bastante para o desenvolvimento do trabalho. A gente vai comentar rapidamente no aspectos mais importantes da modelagem financeira, né? Como a Eliane já havia pontuado, né? O prazo de concessão que foi determinado foi um prazo de 30 anos. As simulações consideraram, né, um prazo aí um pouco menor do que o limite que a lei de PPPs permite. A database, né, das informações financeiras da modelagem se deram com base em abril de 2019, né? Como já foi dito também, os investimentos previstos pela SPE são da casa de R$1 bilhão, R$1 bilhão 026, o total de OPEX, né, os custos e despesas operacionais, aí, ao longo de todos os 30 anos, a gente está falando de 2,8 bilhões, e que essa conta toda resulta aí num total, né, de aporte de investimentos privados de 3,8 bilhões. Né. Foi feito um cálculo técnico, né, com base aí em nível de risco do país, do setor, qual seria a taxa interna de retorno ideal para o projeto, e ela foi definida, calculada em 9,89% ao ano, então a TIR do projeto, que lastreou aí a contraprestação e, consequentemente, a tarifa teto, foi exatamente para assegurar a remuneração de 9,89% ao ano, a tarifa teto que se chegou, né, ou seja, o preço da PPP, a licitação vai partir do preço máximo da PPP, aquele licitante que cobrar aí um valor menor do que R$ 2,21 por metro cúbico. Tá? Na sequência, a gente fala do mecanismo de pagamento que ele vai sofrer, né, eventuais descontos em virtude da aplicação de medições de indicadores de desempenho, e aí de forma muito intuitiva, são 4 indicadores muito objetivos, mas que, de certa forma, revelam aí e conseguem traduzir a qualidade do serviço que está sendo prestado pela SPE, pelo operador privado. Então, a gente, basicamente, nas discussões, né, com toda a equipe do trabalho, foram definidos 4 grandes grupos de indicadores de desempenho, dos quais indicadores de desempenho eles vão acabar impactando na remuneração. Né? Só para pontuar, né, a remuneração da SPE vai se dar por uma relação do preço unitário que foi ofertado na licitação, a partir daquele teto de 2,21 que a gente viu, né? Isso aí combinado, multiplicado pelo índice de cobertura de esgoto, né? E o índice de cobertura de esgoto, nesse caso, ele é medido numa relação, numa razão entre as economias de esgoto disponibilizadas sobre as economias de água disponibilizadas versus o volume de água faturado, efetivamente faturado, o faturamento aí permanece sendo feito pela própria Sanesul. Então, com isso, você tem a composição aí da receita da principal fonte de remuneração da SPE. E quanto aos indicadores que vão ser aplicados, a gente tem basicamente desses 4 grandes grupos. A gente tem um índice de extravasamento, é um índice que essa medição vai ser feita pelo verificador independente, e ele vai ter um peso de 25% sobre a nota técnica total. O indicador de eficiência do atendimento, que vai medir aí a velocidade no qual os chamados são abertos e a velocidade em que eles são resolvidos, né? Então, existem prazos aí pré-determinados de atendimento, né, ao usuário. O terceiro item, talvez aí os mais relevantes e que tem maior peso, né, não por um acaso 30%, que é o índice de qualidade de efluente final, mensurado, que esse efetivamente vai medir na veia a qualidade da água através de uma série de indicadores técnicos, né, testes laboratoriais. E, por último, os indicadores de regularidade ambiental, de fato, para assegurar de que a SPE está observando, né, todas as licenças e legislação ambiental aí vigentes na condução do contrato. Então, a composição desses 4 indicadores resultam aí, em 100% da nota técnica, e é importante ressaltar que desse total da remuneração da SPE, até 30% dessa remuneração pode ser afetada exatamente pelo descumprimento, né, ou cumprimento parcial desses 4 grupos de indicadores. Então, de forma bastante intuitiva, né, esses indicadores foram
foram definidos para o contrato e eles, de certa forma, são facilmente medidos, né? O que também vai diminuir qualquer grau de subjetividade aí ao longo do contrato. Por fim, cabe aqui comentar rapidamente sobre a lógica do processo de reequilíbrio econômico-financeiro e, obviamente, o tema de reequilíbrio econômico-financeiro se tornou, obviamente, bastante relevante a partir aí do advento da pandemia da Covid-19. Então, em vários setores hoje, inclusive no saneamento, se busca aí discussões de reequilíbrio de contratos de concessão em função de um fato extraordinário, um evento de força maior, que é, né, eventualmente, a pandemia que a gente está vivenciando. Mas, basicamente, a metodologia para se poder apurar o reequilíbrio de contrato, à medida que você tem aí já a matriz de risco muito bem definida, na eventualidade de um evento de reequilíbrio de contrato, a métrica que vai se adotar aqui vai ser a metodologia pelo fluxo de caixa marginal, ou seja, se apurar, né, aquilo que impactou nos custos, despesas ou frustração de receita do contrato para o parceiro privado, e vai se buscar sempre restaurar o equilíbrio desse contrato a partir de uma métrica com base num spread em cima da nota do Tesouro Nacional, NTNB, que, de certa forma, revela uma remuneração aí de baixo risco, né? Como a gente está falando de um negócio, né, de infraestrutura de larga escala, né, um projeto de 30 anos, para todo projeto dessa natureza, há que se arbitrar aí um spread, né, um percentual de remuneração que, de fato, seja atrativo para o mercado. E aqui, nesse caso, o que se definiu como sendo esse spread acima da NTNB é um spread de 5,43%, né? Considerando até o cenário atual de redução de juros bastante baixo, né? Consegue atrair bastante tanto o mercado local quanto inclusive, o mercado internacional, que está bastante mobilizado para investir nesse segmento aqui no Brasil. Na sequência, Eliane, eu devolvo para você para dar continuidade. Obrigada, Gustavo. Trazendo uma informação que todos os documentos, planilhas, estudos estão disponibilizados no site para que os potenciais licitantes possam entender bem toda essa estrutura ali do modelo econômico-financeiro. Eu vou passar agora a palavra para finalizarmos as exposições ao Guilherme Peixoto, gerente de projetos licitatórios da B3, que vai tratar dos aspectos operacionais da licitação, tanto dos procedimentos como a sessão pública do leilão. Guilherme. Obrigado, Eliane. Em nome da B3, eu gostaria de cumprimentar a todos os participantes deste evento, na pessoa do senhor governador Reinaldo Azambuja, um prazer revê-lo. Os demais, um prazer revê-los também. É um prazer para a B3 contribuir para um projeto tão relevante, com matéria tão importante para o desenvolvimento do país. Antes de mais nada, por dever de ofício, eu preciso começar falando uma frase muito simples. Conheçam o edital. Nós passaremos pelos pontos mais importantes aqui, falaremos sobre aqueles que precisam ser observados, os pontos que guardam mais relevância com a etapa operacional, mas é muito importante que seja feita uma leitura atenta, pormenorizada, detalhada do edital, manual da B3, dos modelos e demais anexos. O manual da B3 é o documento que mostra um pouco, auxilia na operacionalização dos atos, bem como na ciência dos tempos e movimentos do leilão. Então, é bem importante que vocês conheçam esses documentos. O primeiro ponto relevante, importante a ser falado sobre esse projeto é o seu cronograma. Então, consta ali do edital, a data da sua publicação, o período em que os esclarecimentos podem ser realizados, esclarecimentos esses que não se confundem com esta apresentação, o prazo para as suas respostas,
o momento do recebimento dos documentos, que a gente vai falar um pouco mais à frente, as publicações que são feitas pela Sanesul e ou comissão de licitação no decorrer do processo, bem como a data em que serão abertas as propostas. Então, é muito importante que vocês que nos assistem conheçam bem esses prazos para que não haja nenhuma intercorrência ao longo do processo. Vamos falar sobre a operacionalização do leilão. Cada proponente deverá ser representado por uma participante credenciada a operar na B3. São aquelas, as famosas corretoras. No site da B3, vocês encontram uma lista de mais de 70 participantes de negociação autorizadas a operar na Bolsa, que podem auxiliá-los na intermediação entre proponente e B3 e comissão e Sanesul. Qual é o papel? Representar a proponente, apoiar no processo de constituição das garantias, na validação das minutas e no aporte de títulos da dívida pública, que é uma das modalidades, representar a proponente em todos os processos que são intermediados pela B3, como vocês podem ver na imagem que consta na apresentação. Um dos momentos muito importantes é o momento da apresentação de lances à viva voz, que consta do modelo implementado pelo Mato Grosso do Sul e pela Sanesul, que visa trazer um maior ganho à administração pública e à população do Mato Grosso do Sul. Então, é muito importante que isso seja feito com tempo, uma olha que é de cada participante, cada proponente, com a sua liberdade de contratação. Falando sobre a garantia de proposta, esse também é um ponto relevantíssimo da etapa operacional. As modalidades de garantia aceitas neste processo são caução em dinheiro, seguro garantia, fiança bancária e títulos da dívida pública. O valor mínimo é o valor que consta do edital de 1% do valor estimado do contrato. A gente fala que é valor mínimo por quê? Porque o título público, por exemplo, ele tem a sua valoração feita diariamente, semanalmente, tem várias condições. Então, aquele proponente que se sentir confortável em aportar maior para que não haja nenhum erro de cálculo, ele fica autorizado. Então, é a mesma função, por exemplo, quando a gente fala de validade mínima de 180 dias. Você tem algum desconforto com relação à contagem de prazo, algum feriado, ano bissexto, use uma margem de segurança para que não seja necessário nenhuma correção. Então, como eu já disse, o valor mínimo ele é de R$ 10.263.499,39, que corresponde a 1% do valor. O prazo de validade mínimo é de 180 dias a contar da apresentação dos documentos. Então, é importante a leitura do cronograma para que os documentos sejam aportados corretamente. E a garantia, ela está sujeita a prorrogação, ela pode estar sujeita a prorrogação a pedido da Sanesul e, impreterivelmente, antes do seu vencimento, para que, em caso de necessidade, o processo possa continuar após o período inicial de validade de proposta e validade de garantia. Com relação ao seguro-garantia, que tem como emissor, né, as instituições seguradoras, os poderes daquela pólice encaminhada são informados por meio de dados disponibilizados no site da SUSEP, então é bem tranquilo para que todos os interessados saibam que aqueles documentos estão devidamente assinados e vinculam a seguradora. Com relação à instituição fiadora, a comprovação de poderes ela pode ser feita pelo cadastro da B3,
se essa instituição é uma instituição que está com o seu cadastro atualizado na B3, ou pelo envio dos documentos no próprio envelope em que estará contida a fiança, ou seja, o envelope 1. Então, é possível fazer das duas formas. São inúmeras as instituições fiadoras que mantêm cadastro atualizado na B3. Então, esse é um ponto que vocês podem checar de antemão sem nenhuma dificuldade. Com relação aos consórcios, né, uma dúvida que é comum, a garantia ela pode ser prestada por um consorciado ou por mais, desde que o consórcio atinja o total da garantia que deve constar no envelope. Emprestado pela líder, pela não líder, desde que se ela obrigue a todos os consorciados e o consórcio e que alcance o valor total. Importante também, constam ali detalhes do manual da B3, qualquer dúvida, vocês também podem colocar nos esclarecimentos. Com relação à entrega dos envelopes, estamos falando de 3 envelopes. O envelope 1, em que estará contida a garantia de proposta, os documentos de representação e as declarações. É muito importante que os senhores assistem, senhoras e senhores, observem as declarações que devem constar do volume. É muito importante para a manutenção de cada um de vocês no processo licitatório, sem nenhum risco de inabilitação. Então, verifiquem as declarações, firmem as declarações conforme o modelo, conforme consta no manual da B3. É muito importante que isso seja feito com atenção e cautela. O envelope 2 é o envelope que consta a proposta comercial e o envelope 3 que consta os documentos de habilitação. Aqui é importante dizer que são 3 envelopes em que cada envelope contém 2 vias e cada via contém uma via digital, ou seja, um pendrive com o seu O próximo fala sobre o dia, o próximo slide fala sobre a forma de entrega no dia que consta no cronograma. Então, eu não vou ficar repetindo para que vocês também façam o exercício de verificarem sempre as datas. Das 10 às 14 horas, na sede da B3, poderão ser entregues os envelopes. Eles serão entregues na ordem de chegada, mas a forma de entrega é muito semelhante à entrada em um banco. Se você chegar ao ambiente até às 14 horas, ainda que a comissão esteja realizando outro, você será atendido. Você precisa estar na B3 às 14 horas, retirar uma senha e fazer o aporte. Todos serão atendidos independentemente do horário da efetiva entrega. Todos os volumes deverão ser entregues simultaneamente
E os volumes deverão ser entregues por intermédio da participante credenciada, que eu falei no começo. Então, participante da B3, não é necessária a participação de representantes da proponente. Nós estamos de distanciamento social, de dificuldades de trânsito. Você pode mandar essa documentação para o seu representante, para o seu participante credenciado, e ele pode fazer a entrega sozinho. Não existe nenhuma vedação à sua participação proponente, acompanhando, garantindo a entrega dos envelopes. Você será muito bem atendido, mas de que não é obrigatória a sua participação. Também em data que consta no cronograma, será divulgado os proponentes que não tiverem o seu volume aceito para a abertura do envelope 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que não será divulgada a lista de todos os proponentes que participarão. Eles serão conhecidos no dia do leilão, dia que estarão todos presentes aqui na B3 para a abertura dos envelopes e eventual viva voz para termos o melhor preço. O ambiente estará separado e serão implementadas medidas de distanciamento que estão vigendo aqui no município de São Paulo, também por decreto estadual. Então, os decretos municipais e estaduais de distanciamento sanitário em decorrência da pandemia serão cumpridos, será informado a posteriori, até porque o cenário de pandemia é um cenário que se altera, né? A gente não pode falar hoje como estaremos daqui a 2 meses. Então, detalhes que não prejudicam em nada a participação dos proponentes serão divulgados por comunicado relevante próximo da sessão, mas todos eles estarão aderentes às práticas sanitárias para garantir a segurança de todos os presentes. Então, a gente fará ali uma separação entre autoridades proponentes e, eventualmente, imprensa. A B3 ela tem adotado algumas medidas que visam, por exemplo, ter a imprensa somente virtualmente participando da sessão. Isso é algo que a gente também vai verificar mais do momento da sessão, assim como o público geral, que significa o público que não é proponente. Essas vagas, elas estão sujeitas à disponibilidade em decorrência do distanciamento. Vamos aqui ao ponto, um dos pontos mais importantes do nosso processo. A sessão pública do leilão é a sessão em que as propostas escritas contidas no envelope 2 serão abertas. O valor máximo, como já dito pela Eliane, é de 2,21, ou seja, R$ 2,21 por metro cúbico de esgoto faturado. Os valores deverão estar com 2 casas decimais e as propostas serão lidas e classificadas conforme elas forem abertas. A classificação será por ordem crescente, ou seja, um leilão de deságio. A menor proposta é a que vence. Estarão divulgados na tela que consta no ambiente, no nosso espaço de realização de eventos, bem como para transmissão pela mesma TV B3, o valor máximo, o valor de corte, eu já vou falar o que é o valor de corte, o código e o nome da participante credenciada, o nome da proponente, o preço unitário ofertado e o percentual de deságio obtido até o momento. Se for consórcio, as consorciadas serão informadas posteriormente. Então, a Sanesul, ato contínuo posterior ao término da sessão, ela divulgará quem são as consorciadas. Vamos para o ponto aqui das propostas à viva voz. O valor de corte que eu comentei é o valor de corte para a participação na fase viva voz do leilão.
o edital ele traz as seguintes regras para o corte. Estarão classificadas para o Viva Voz as propostas que sejam até 10% maior, inclusive, ou seja, se for igual, ele também entra, da menor proposta escrita. Só que tem uma condição, uma outra condição. Necessariamente classificam-se as 3 melhores propostas. Então, se só tiverem 3 propostas, classificam-se as 3 independentemente do corte. Se existir o corte, mas mais de 3 proponentes, então, por exemplo, a 4ª colocada, se ela não estiver no corte, ela não se classifica. Se ela estiver no corte, ela entra independentemente do número. Então, é um mínimo de 3. Os lances serão dados na sequência inversa da classificação das proponentes na fase escrita, em todas as rodadas. O que isso significa? Que quanto melhor a sua proposta escrita, você obtém a vantagem de ser o último a dar lance em cada rodada. O que significa que você sempre terá condições de cobrir a melhor proposta. Ela deverá ser inferior ao menor valor da própria proponente, mas ela precisa alterar a sua classificação. O que significa isso? Que são permitidos lances intermediários. O que é um lance intermediário? Você está em 4º lugar, classificaram-se os 4, você não quer ser primeiro, você quer ser segundo. Você pode dar um lance. O que você não pode fazer? Dar um lance que diminui apenas o seu valor, que não altera a sua classificação. Então, você precisa alterar a sua classificação. Não é permitido o empate na fase Viva Voz. Então, você nunca pode dar um valor idêntico ao de outra proposta. E, no momento da sessão, será atribuído um tempo e um intervalo, pode ser atribuído um intervalo mínimo de variação. O que eu costumo dizer para todos que conhecem a atuação da B3 na etapa de Viva Voz é que o objetivo não é que esse momento seja um momento tumultuado. Vocês terão tempo para fazer as contas necessárias com base na variação que foi dita pelo diretor da sessão pública. O objetivo não é que tenha pressa, não é leilão de obra de arte, que você trabalha com a emoção. Não. Isso é a chamada ordenada com tempo para que cada um apresente a sua proposta e essa proposta seja uma proposta que tenha sido pensada por cada um dos proponentes e que seja a melhor possível, tanto para o proponente quanto para o Estado do Mato Grosso do Sul, da Sanesul, enfim, de toda a população sul-matogrossense. Quando se encerra o leilão? O leilão se encerra quando em uma determinada rodada não forem ofertados lances por ninguém. Então eu vou fazer uma simulação aqui, é muito rápida, vocês vão poder acompanhar, mas é preciso que em uma rodada ninguém apresente lance. O que significa dizer que se em uma rodada alguém apresentar um lance, uma nova rodada será oportunizada a todos para que eles possam dar lances. O que quer dizer também que ninguém é classificado até que se encerre. Todos terão oportunidade de lance a todo momento, salvo quando se encerrar o leilão. E a vencedora deverá ratificar a sua proposta junto à comissão da Sanesul. Eu trago aqui agora para finalizar uma simulação, porque é importante sermos visuais para que vocês possam entender como se dá as propostas. Então, na nossa simulação, eu vou mostrar propostas escritas classificadas, eu vou mostrar quem está apto ao Viva Voz,
considerem que os lances sempre são dados na ordem de classificação, ou seja, na ordem inversa de classificação. O primeiro a dar lance é sempre o terceiro colocado, o segundo é sempre o segundo, e o último é sempre o primeiro colocado na fase escrita. Na primeira rodada, que eu vou fazer aqui, o que eu vou contar para vocês é que o segundo colocado vai virar o primeiro. Na segunda rodada, todos darão lances para se tornarem os primeiros, e na última rodada ninguém dá lance. E aí vocês vão ver o que acontece. Então, vamos lá. Foram dados lances, o nosso valor hipotético aqui é de 3,31. Não estou usando o valor da própria licitação, porque eu não quero dar ideia de lance para ninguém. Estamos aqui apenas propondo um exercício que não guarda relação com este edital. Eu tenho o proponente delta, representado pela participante whisky, que deu o valor de 2,80, é o melhor valor. Tenho o proponente Charlie, que é representado pelo participante X-Ray, que deu o valor de R$3, e eu tenho o proponente Hotel, que é representado pelo participante Sierra, que deu o valor de 3,22. Notem que a conta já mostra um detalhe importante aqui. E a gente tem o último proponente, o Alfa, que deu, representado pelo participante Zulu, que deu o valor de 3,31. Note que 10% de 2,80 é 28 centavos, o que faz com que o valor seja de R$3,08. Mas o nosso edital traz a regra que se classificam no mínimo 3. Isso significa que, independentemente do valor de corte, classificaram-se Delta, Charlie e Hotel. Eles sempre darão lances na seguinte ordem: Hotel, Charlie, Delta. Sempre, em todas as rodadas em que elas existirem, Delta fala primeiro, Charlie fala segundo, Hotel fala primeiro, Charlie fala segundo, Delta fala terceiro. Lembrem disso, tenham isso em mente. Hotel, Charlie, Delta. Hotel, Charlie, Delta. Na primeira rodada, a viva voz, como eu disse para vocês, eu já falei essa parte, vou passar para o próximo slide. O participante Charlie deu uma proposta e se tornou o primeiro colocado. Ele deu a proposta de 2,70. Então, Hotel não deu proposta nenhuma, Delta não deu a proposta e Charlie se tornou o primeiro colocado nessa primeira rodada. Na segunda rodada, considerando que sempre haverá uma próxima rodada quando houver uma proposta dada na rodada anterior, o terceiro colocado deu um lance intermediário. Notem que ele não é o primeiro colocado, ele deu o valor de 2,75. Ele passou a ser o segundo colocado, então o lance dele é válido. Charlie continua em primeiro, mas Charlie é sempre o segundo a lance. Nunca se esqueçam, não importa a posição em que ele está no momento. Ele sempre guarda relação com a classificação na proposta escrita. Charlie não oferta proposta, o que parece óbvio porque ele é o primeiro lugar. E passamos ao próximo lance. Delta, que estava em terceiro, mas que sempre tem a prerrogativa de falar por último, deu uma nova proposta. Deu uma nova proposta de 2,60. Perfeito? Então ele voltou a ser o primeiro colocado. Abre-se uma nova rodada. Nesta nova rodada, todos ficam em silêncio. Considerando que todos ficam em silêncio, é encerrado o viva voz. E o Delta
é o vencedor com um lance de 2,60. Então, aqui foi só um exemplo, né, que leva em consideração algumas das características que constam do edital. Muitas outras podem acontecer, podem se classificar muito mais proponentes, você pode ter uma série de lances, inúmeras rodadas, porém, aqui a gente trouxe um exemplo que trouxe classificação de alguém que não estava no corte, que trouxe um intermediário e que trouxe essa característica importante que observa-se sempre a ordem da proposta escrita, ou seja, a melhor proposta escrita sempre tem uma vantagem. E, por fim, depois de encontrarmos, né, e de ficar decidido ali o vencedor, é feita também, nos termos do cronograma, a abertura do envelope 3 pela Sanesul, apenas do primeiro colocado, e os atos posteriores que são conduzidos pela comissão, pela Sanesul, no que se refere à homologação, adjudicação do objeto, é feito o pagamento da remuneração da B3 e o cumprimento de todas as obrigações precedentes e a assinatura do contrato, sendo este o momento em que se encerra o procedimento licitatório. Com isso, eu devolvo a palavra para você, Eliane, te agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui todos falando com os interessados neste projeto tão bem conduzido por vocês. Obrigada, Guilherme. Antes de iniciarmos a leitura das perguntas, eu quero esclarecer que talvez a gente, em razão do tempo, a gente não consiga responder todos os questionamentos agora durante a nossa reunião, mas que as respostas serão disponibilizadas no site da Sanesul e do EPE, e vou pedir, então, Guilherme, que você coloque as perguntas mais recorrentes, né? Até em benefício do tempo aí, para a gente poder aproveitar melhor e responder aos interessados. Tem uma pergunta que guarda relação com os contratos de programa, como elas foram, como elas vieram de mais de uma pessoa. Eu vou endereçar essa pergunta tanto a você, Eliane, ou ao Walter, diretor-presidente da Sanesul. Considerando o novo marco regulatório do saneamento recentemente sancionado, como irão ficar os contratos de programa que a Sanesul possui com os municípios diante das metas de universalização e prazos estabelecidos da nova lei? Essa é uma primeira pergunta, mas outras perguntas vieram e complementam esta pergunta, que diz o seguinte: o contrato de PPP prevê 30 anos, mas a gente queria, que a pessoa queria, entretanto, qual o prazo médio dos atuais contratos da Sanesul com os municípios? E uma outra pergunta que chegou aqui, não, acho que são essas as perguntas que se relacionam com os contratos de programa. Eu queria passar a palavra para o Walter, para que ele fale um pouco sobre este tema, complementando que as perguntas por completo e as respostas por completo também serão respondidas a posteriori também, como a Eliane bem disse. Guilherme, atendendo aí ao questionamento que nos foi feito, a nossa companhia teve uma preocupação nos últimos 2 anos muito grande em estar afinando com os municípios dos quais nós temos a concessão, principalmente 3 aspectos. Primeira preocupação, Plano Municipal de Saneamento Básico. Nós, em parceria com os municípios, desenvolvemos um grande programa e conseguimos fazer 64 planos municipais de saneamento básico, dos 68 sistemas que nós operamos, em 68 municípios, todos devidamente alinhados com o plano de investimento que a companhia, nos últimos 2 anos, renovou mais de 90% das suas concessões, para que com isso a gente pudesse atrelar a nova legislação todo em plano de investimento que a gente amarrou no Plano Municipal de Saneamento. Então, a gente trabalhou com 3
linhas de atuação. Primeiro, criar o Plano Municipal de Saneamento Básico para atualizar com a nova legislação. Num segundo momento, afinar o nosso plano de investimento com esse plano municipal e depois restabelecer a renovação das concessões com os nossos municípios. Hoje eu posso dizer com toda tranquilidade que mais de 80% das nossas concessões, elas têm o prazo além do payback do contrato. A nossa modelagem, ela está estabelecendo aí o 15º, 16º ano, quando sendo o marco aí de equilíbrio dessa modelagem econômico-financeira, e eu tenho toda a tranquilidade de dizer que mais de 90% das nossas concessões, elas têm aí um prazo 30% a 40% superior a esse ponto de equilíbrio que é o payback. Lembrando também que na análise de risco da modelagem, todo e qualquer eventual sistema que deixe de participar dos investimentos, ele será revisto dentro da modelagem de reequilíbrio econômico-financeiro e o risco todo é da nossa companhia. Nós temos uma tranquilidade muito grande da forma como o modelo está proposto, da relação que nós temos com os nossos municípios e com um prazo médio acima de 20 anos, e na maioria dos 90% dos nossos contratos, bem acima do prazo de equilíbrio de payback da modelagem proposta. Isso nos dá uma tranquilidade de saber que o modelo se mantém em pé, mesmo que, eventualmente, aí, transcorridos 30 anos, em algum período, a gente deixe de operar alguma concessão de um sistema pequeno, de algum município que a gente tenha, porque também, para uma tranquilidade a mais dessa sustentação, os maiores sistemas foram renovados nos últimos anos, dentro dessa premissa maior que a empresa colocou nos 2 últimos anos. Já antevendo essa nova legislação, nós executamos de forma direta. Primeiro, Plano Municipal de Saneamento dos Municípios, Plano de Investimento e renovação das concessões. Nós renovamos 66 novas concessões e estamos com essa média de prazo estabelecida muito aquém do que o tempo de equilíbrio do contrato de payback proposto na nossa modelagem. Perfeito, obrigado, Walter. Uma outra pergunta que chegou até nós aqui, pergunta direcionada a Eliane. A tecnologia para levar o serviço, rede coletora de esgoto, fossa, séptica, etc., já está definida ou há espaço para inovação? Obrigada pela pergunta. A gente adotou no nosso projeto as melhores técnicas e padrões para o setor, mas os projetos, eles são projetos referenciais, então tem espaço sim para inovação, tem espaço para colocar a expertise da iniciativa privada. Esses projetos, eles precisarão ser aprovados pela Sanesul, mas isso está bem colocado no nosso contrato. Perfeito, obrigado, Eliane. Uma pergunta que chegou aqui endereçada ao governador Reinaldo. Tendo em vista o potencial econômico do Mato Grosso do Sul e a importância que vem sendo dada para as parcerias com o setor privado, como o senhor enxerga o papel do governo nesse processo para os próximos anos? Atuando como indutor de desenvolvimento ou como provedor direto de serviços para a população? Eu acho, Guilherme, que nós, o Estado, ele tem que atuar das duas formas. Nós temos que trabalhar principalmente trazendo a expertise, trazendo o parceiro privado para dentro desse portfólio amplo aí que nós idealizamos. Um dos exemplos foi no início, quando eu falei já de uma concessão rodoviária, mas especificamente no saneamento. A gente direcionar o Estado como um parceiro do setor privado, a regulação, a organização do sistema, como falou agora o presidente aí, nós mapeamos toda uma renovação dos contratos com os municípios, isso dá segurança ao projeto, mas trabalhar nas duas vertentes, né? E naquilo, o exemplo, acho que nós demos, Guilherme, foi a outorga que nós tivemos na rodovia de 600 milhões,
ela foi jogada para investimentos no fundo rodoviário. Então, você modela o Estado investindo também naquilo que lhe compete. Eu posso dizer para você que o Mato Grosso do Sul montou uma carteira de investimento robusta, principalmente no setor de infraestrutura, né, para a gente poder potencializar esse crescimento exponencial que você acompanhou, que o Walter falou aí nos últimos anos, principalmente na área de esgotamento sanitário, já mostra também a preocupação, mas nós queremos o parceiro privado, com a sua expertise, para trazer dentro uma oferta de um serviço público e abreviar o tempo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nas duas vertentes. Nós sinalizamos muito, colocando os recursos de uma outorga a 100% de investimentos, que o Estado também vai buscar continuar fazendo o seu papel de indutor, mas sem esquecer que a importância do privado, principalmente nesses setores que são cruciais aí, como é o setor de saneamento. Perfeito, governador. Obrigado. Chegou mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Diversos modelos de aceleração de investimentos em saneamento estão sendo avaliados pelas empresas estatais do setor. Abertura de capital, venda de participação, passando pelas PPPs e concessões. Por que a opção do governo do Mato Grosso do Sul foi a PPP de esgotamento sanitário? Acho que essa pergunta ela pode ser respondida por você, Gustavo. Acho que falando um pouquinho aqui da modelagem que foi feita pelo consórcio. Perfeito. Obrigado aí, Guilherme. Bom, na verdade, a modelagem, né, que a gente trabalhou a modelagem, né, já havia uma hipótese de se realizar, né, o projeto através de uma concessão administrativa, uma PPP, né, era a hipótese surgida através do PMI, né, o que a gente acabou constatando ao longo do trabalho, né, estressando os números, fazendo diversas simulações, que de fato se confirmou que a hipótese da PPP administrativa, de fato, era bastante pertinente para o caso da Sanesul, por uma série de razões, né, já ser uma empresa consolidada, já tinha uma operação, né, indicadores bons comparados a outras companhias, e aí acabou que o aspecto da aceleração do investimento, né, dentro do prazo de 10 anos, acabou a PPP administrativa se mostrando talvez a melhor solução para compatibilizar aquilo que a Sanesul já sabe fazer muito bem com aquilo que o setor privado pode trazer de expertise para assegurar essa meta ambiciosa aí dos 10 anos de universalização. Então, acabou sendo uma conclusão natural, tendo em vista a característica do mercado, mas a característica também da Sanesul. Perfeito. Temos mais, acho que a gente tem tempo para mais duas perguntas. Por certo, está chegando mais uma aqui, talvez a gente consiga fazer 3. E eu vou terminar com o senhor governador. Então, fica por aí, governador. A pergunta foi endereçada ao Walter. Em relação às garantias de adimplemento da Sanesul, como está o índice de inadimplência dos clientes com a empresa? Qual a visão da empresa sobre essa inadimplência em tempos de pandemia? Até que ponto essa inadimplência afeta a viabilidade do projeto? Bom, Guilherme, essa é uma política que a companhia, ao longo da sua existência, busca fazer a gestão muito perto. Nosso governador, desde o mês de abril, quando já visualizava todo esse impacto que a pandemia refletiria nas economias dos estados, das empresas estatais, regulamentou com um decreto essa situação e nós, internamente na nossa companhia, já editamos mais de 23 circulares regulamentando a questão da gestão da pandemia internamente, com relação aos nossos colaboradores e com relação ao atendimento ao público e de média de inadimplência das estatais do Brasil,
nós temos um histórico aí de inadimplência na casa de 3% e 4%. Isso no período de abril e maio teve uma oscilação e nós criamos o fortalecimento de uma política que já era prática na companhia, que é estabelecer um relacionamento de flexibilidade com os nossos consumidores, né? Então, num primeiro momento, nós suspendemos toda a política de corte da empresa e retomamos gradativamente agora no mês passado, mantendo tão somente a suspensão para aquela classe mais vulnerável da população, tarifa social, consumidores DIE. Então, o impacto inicial, a empresa ela absorveu, redirecionou no seu planejamento de curto prazo, reforçamos ainda mais a política de tratamento com o nosso cliente, flexibilizando, parcelando, sem juro, sem multa, mas em tempo de, dentro do planejamento de curto prazo, assumir esse impacto para que as nossas metas de investimentos não possam ser comprometidas. Essa política tem funcionado, nós reestabelecemos agora, nesse mês de julho, já o índice histórico, e isso nos dá uma tranquilidade e uma certeza de que os nossos investimentos não serão comprometidos. A política toda é interna da companhia, a gestão é feita dentro de todo um clima de governança que a companhia tem. Nós temos comitês de auditorias externas e internas, nós temos compliance, gestão de risco e integridade, e a diretoria é muito ativa nessa gestão, no aspecto de não comprometer aqueles compromissos que nós temos de entregas, principalmente com os nossos fornecedores, com os nossos colaboradores e com os nossos encargos sociais. E agora, nesses grandes projetos que nós estamos oferecendo ao mercado, a gente tem a certeza que os investimentos que nós nos propomos a fazer não serão comprometidos. Nosso fluxo de caixa, ele se restabeleceu nesse primeiro momento, e aquela perda que nós tivemos nos 90 dias, dentro do nosso planejamento, em até 18 meses, nós estaremos recebendo de volta esses ativos. Então, esse período de pandemia é um ponto de atenção na nossa matriz de risco, considerada mensalmente nas nossas reuniões de diretoria, mas ele vem sendo medido mês a mês, e as ações de contenção de despesa, de gestão operacional, as ações de otimização de mão de obra do nosso pessoal, e principalmente essa política de relacionamento que a gente e fazer gestão para que isso não comprometa nenhum tipo de compromisso que a gente tenha assumido, principalmente agora, nesse novo momento que a parceria público-privada vai trazer para o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Perfeito. Penúltima pergunta para a Eliane. Dada a extensão territorial do estado e a amplitude da meta de universalização do esgotamento, vocês cogitaram a possibilidade de dividir a PPP em lotes geográficos, como está ocorrendo com a PPP de saneamento em Alagoas? Obrigada pela pergunta. Agora, com a aprovação aí do novo Marco Legal de Saneamento, que trouxe, né, alguns elementos novos ali, que hoje tem protagonizado as nossas discussões, a gente entende que o modelo que a gente adotou, incorporando 68 municípios em um bloco só, responde já essa questão da regionalização colocada ali no novo marco legal. E nós fizemos, sim, outras simulações, mas a alternativa de um lote único, ela se mostrou preponderante. Em todos os outros cenários que nós estudamos, o valor da tarifa teto de cada um dos lotes ficou superior à tarifa teto estipulada para o lote único. Legal. Terminando aqui, endereçando a última pergunta, não a última recebida, mas a última que a gente tem tempo hábil de realizar nesta apresentação. Governador, com esse projeto, o Mato Grosso do Sul deverá ser um dos primeiros estados brasileiros a atingir a universalização do acesso ao saneamento. Que impactos econômicos e sociais isso deverá trazer para o estado? Olha, Guilherme, eu acho que
antes de entrar na questão social e econômica, acho que é muito importante que essa universalização do saneamento, em primeiro lugar, vai trazer um resultado extremamente positivo à saúde das pessoas. Nós teremos aí um universo de 1.700.000 pessoas com acesso a algo que é importante, vital, a qualidade de vida, a melhoria da condição de sobrevivência dessas pessoas com uma saúde melhor. Então, acho que a saúde é algo extremamente preponderante no momento que você universaliza algo que é extremamente benéfico. E aquela equação de que cada R$1 que você investir em saneamento, você vai economizar R$4 na saúde da população, é algo extremamente relevante. Segundo ponto, Mato Grosso do Sul é um estado, que vocês viram na apresentação inicial, das belezas naturais. Então, a questão ambiental, você poder tratar as 68 cidades sobre a nossa concessão e colocar esse esgoto tratado, totalmente recuperado nos rios, sem nenhum tipo de poluição, nós estamos preservando aquilo que é a maior planície alagada do mundo, que é o Pantanal, preservando, nós estamos sobre aqui o aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos do mundo, que está sobre o nosso subsolo. Então, isso tem extremamente relevância na questão ambiental. E terceiro ponto, a questão social, a melhoria do nosso IDH e a geração de empregos, as oportunidades. Nós estamos falando aqui de investimentos em praticamente 10 anos de R$1,7 bilhão. Vão gerar empregos, gerar oportunidades, melhorar a questão social, melhora a saúde e melhora o meio ambiente, preservando. Então, acho que tem um ganho não só social e econômico, mas principalmente de qualidade de vida para toda a população do Mato Grosso do Sul. Muito bom. Eliane? Eu agradeço a participação de todos que prestigiaram essa reunião, aos nossos expositores, muito obrigada, à equipe da B3 pelo apoio e suporte na realização desse evento, e convido o nosso governador Reynaldo Azambuja para as considerações finais e encerramento dessa reunião. Eu quero agradecer a todos vocês, né, que participaram aí, e usaram da palavra, agradecer a todos que estão nos assistindo, a todas as perguntas que nos foram enviadas, agradeço muito, todas terão resposta. A importância de um evento como esse aqui, nós não queremos que pare nenhuma dúvida, né, sobre essa PPP, que pode ser um marco a nível do Mato Grosso do Sul, mas a nível de Brasil também. Nós estamos vivendo um novo marco regulatório do saneamento, e a gente está saindo na frente, já com uma PPP que já vinha sendo construída durante todos esses anos, bem modelada, bem equilibrada, com toda a segurança a vocês, investidores, a vocês que estão analisando. Então, a gente fica muito tranquilo em dar todos os esclarecimentos. A visita de vocês, como disse o Walter, é fundamental. Conhecer a empresa, conhecer o sistema, conhecer a realidade, e eu posso garantir a vocês que vocês estarão investindo num dos estados mais promissores do Brasil. O Mato Grosso do Sul tem se mostrado uma pujança econômica extremamente saudável, segura. Isso é bom para você, investidor, para nós, sul-mato-grossenses, e a gente levar essa possibilidade de abreviar o tempo com saneamento e universalização é algo fantástico. Acho que isso é um ganho extraordinário à nossa população. Então, eu sou muito grato pela oportunidade e agradecer muito a equipe da Sanesul, Walter, você, com toda a equipe, diretoria, por acreditar no projeto e participar do projeto. E agradecer, Eliane, você, pelo nosso escritório de parcerias estratégicas, pela montagem de vocês, Gustavo, o PNUD, você, Guilherme, que já esteve com a gente aí na MS 306, e nós com certeza teremos muitos projetos aí de PPP, de concessões, de privatizações, que são importantes, né? Eu acho que o Brasil viveu um momento lá no passado em que demonizou muito, né, as concessões, as PPPs, as privatizações, e nós, brasileiros, pagamos um preço caro por isso, né? Hoje a gente tem um problema do apagão logístico, nós temos problemas nessa área que é vital à vida e à sobrevivência, que é saneamento. Então, eu acho que agora nós precisamos ganhar tempo, abreviar o tempo e levar essas melhorias à população dos nossos estados, à população do Brasil. Então, eu sou muito
grato por essa parceria, parabéns a todos vocês aí, e vamos estar juntos aí, se Deus quiser, no dia 23 de setembro. Um grande abraço a vocês.